Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais este vídeo, a mais esta dica. Na dica de hoje vamos falar um pouquinho sobre funções harmônicas, né? Vamos falar um pouquinho sobre função tônica, subdominante e função dominante, né? Por que essas funções são tão importantes dentro da harmonia funcional? Por que há uma série de estudos sobre essas funções? Por que mesmo caras que já tocam demais o instrumento, violão, guitarra, piano, ukulele, baixo, enfim, não importa o instrumento, né? Eles sempre falam sobre isso, né? Enfim, né? A gente vai entender isso nessa dica de hoje, mas é sempre importante, antes de começar esse vídeo, destacar que isso aqui é apenas uma dica, né? Não substitui uma aula, não substitui um professor. Então, se você já tem um professor, continue estudando e seguindo o cronograma do seu professor, pois ele é o cara que conhece as suas necessidades, que sabe ali das suas limitações, e ele é o responsável por separar esse cronograma musical dentro, né, das suas limitações. Se você ainda não tem um professor, nós temos vários cursos de harmonia, de violão, guitarra, teoria musical na nossa plataforma. Você pode estudar com a gente. O valor já, a partir de R$ 20 você já consegue estudar com a gente. E caso você tenha interesse em estudar, é só você entrar em contato comigo através da plataforma ou então através do meu WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos à nossa dica sobre função harmônica, né? Na verdade, funções harmônicas. Nós vamos falar sobre 3 de forma bem resumida. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mais didático possível na minha explicação, para que não fique algo chato e cansativo para você, beleza? Vamos situar aqui, vamos botar o nosso ouvido no tom de Dó maior, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vai tocar uma musiquinha bem conhecida, ó. Quando olhei a terra ardendo, a fogueira de São João. Beleza? A gente não precisa nem terminar a música, né? Que é uma música super conhecida, Asa Branca. Enfim, eu acho que eu cantei aqui a nota errada, mas não tem a letra errada, né? Mas não tem problema, porque a gente só quer aqui colocar o nosso ouvido dentro do tom de Dó. Beleza? Coloquei o seu ouvido no tom de Dó. O que a gente precisa entender aqui, né? É que cada tom, né, no caso maior, ele nos dá uma possibilidade de acordes ali, ou seja, se eu tenho um tom de Dó, eu tenho pelo menos 7 acordes disponíveis dentro desse tom de Dó. E aí a gente já pode responder uma outra dúvida que é muito comum também, por quê? O que é tom, né? Por que tom? O tom é como se fosse, de certa forma, uma empresa, né? O chefe de uma empresa. Vamos fazer essa analogia que eu acho que funciona bem. Né? O chefe da empresa, ele normalmente ele determina o quê? Funções dentro daquela empresa. Né? Então ele vai determinar que o Dó vai fazer uma coisa, que o Ré menor vai fazer outra, que o Mi menor vai fazer outra, que o Fá vai fazer outra, né? Então esses são os acordes do tom de Dó. O Dó é o primeiro grau, Ré menor é a minha segunda menor, Mi menor é a minha terça menor, Fá maior é a minha quarta maior, Sol maior é a minha quinta maior, né? Lá menor é a minha sexta menor e o Si minha sétima diminuta, tá? Então, esses são os acordes do tom de Dó, né? E cada um desses acordes tem uma função dentro do tom de Dó, super importante. Então, quando você pega aí a tua música para tocar, né? Ela tem 3 acordes, Dó, Fá, Sol. Os acordes não aparecem por acaso, né? Isso é muito comum, principalmente para quem está iniciando. O cara acha que, eu vou tocar o acorde aqui e vai ficar só por isso. Não é, tem um porquê dele estar ali, né? Você pode tanto tirar esses acordes, né, deixar ainda mais simples, ou complicar mais. Mas para fazer isso você precisa ter conhecimento de função harmônica. Por quê? Supondo, música Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, como é que eu vou classificar isso daqui? Por que está acontecendo isso? Vamos entender a função harmônica rapidinho. A gente trabalha com 3 funções harmônicas: tônica, subdominante e dominante, ok? O que é a tônica? É uma função estável. Ela é uma função que normalmente começa e termina uma música. Vai ser sempre assim? Não. Pode não acabar numa tônica e pode não começar numa tônica, mas normalmente é o que o seu ouvido espera. Nosso ouvido, no nosso sistema musical,
ele espera que você comece e termine numa tônica. É isso que eu quero que você entenda, tá? E que isso vai variar de sistema musical para sistema musical. O nosso é o ocidental. Existe o sistema musical oriental, que é diferente do nosso. Existem vários formatos de música, né? Não existe só esse que você está acostumado, beleza? E aí onde entram as outras, né? Tem a dominante, que é o quinto grau, que é o contrário da tônica, né? Uma função instável, ou seja, quando eu tenho um acorde dominante, quando aparece um acorde dominante, ele aparece justamente para pedir complemento em algum lugar, ou seja, eu tenho que chegar a algum lugar, tenho entre aspas, ou seja, ele me diz o seguinte, meu irmão, apareci e eu quero resolver em algum lugar, eu tenho que resolver em algum lugar, e é onde normalmente ele resolve? Na tônica, né? Então, o esperado é que ele resolva na tônica. Qual fogueira de São João, qual fogueira de São João. Agora tenta acabar aqui sem resolver na tônica. Ó. Qual fogueira de São João. Parece que tá faltando alguma coisa, né? Vamos tentar botar o Fá, né? Ah, é porque você deixou em branco. Então vamos tentar botar o Fá, que é um acorde de outra função, né? Qual fogueira de São João. Não termina também, né? Então, porque normalmente o dominante pede conclusão nessa minha tônica, beleza? Bom, entendido isso, aonde entra a outra função harmônica aqui? É a função subdominante, que é uma função meio instável, né? Ela não, vamos dizer assim, ela não resolve tão bem quanto o dominante, mas ela também não é uma tônica. Ou seja, ela está ali em cima do muro, mas ela é importante. Por quê? Porque ela vai justamente movimentar mais a minha harmonia, fazendo com que ela não fique tão chata. Porque imagina, se eu só trabalho a minha música com tônica e dominante, eu só tenho duas funções. Então vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar extremamente chato para quem está ouvindo, né? Principalmente para o músico. Né? Chega uma hora que você vai enjoar de tocar isso aqui. Então existe uma função intermediária, né? E por que elas são tão importantes? Porque o primeiro, quarto e quinto grau, né? Ou seja, tônica, subdominante, dominante, é basicamente o que vai reger essa harmonia no seu estado básico. Então, falando em harmonia funcional, tudo aquilo relacionado à harmonia funcional, no caso, vai girar em cima desses 3 graus. No caso, essas 3 funções, desculpa. Tônica, subdominante e dominante. Ou seja, vamos supor que eu tenho aqui um Sol, ó, asa branca, né? Mas aí eu não vou, né, pro Dó, que é onde eu estava, vamos dizer assim, esperando, né, que fosse, né? Mas por que o Lá menor? O Lá menor aqui ele também tem um papel importante, ele também é uma tônica, né? Ou seja, existem acordes que podem substituir também. Mas você não disse que o quinto grau resolve sempre no primeiro? Sim, mas aqui entra um outro assunto chamado cadência deceptiva, que eu acho que é um assunto para um outro vídeo. Eu acho que a gente pode falar sobre isso melhor numa outra dica, numa outra oportunidade, beleza? Mas a ideia é sempre trabalhar em cima da tônica, subdominante e dominante. Essa, no caso, é a ideia principal da harmonia funcional, por isso que a gente estuda bastante essas 3 e por isso que o conhecimento dessas 3 permite que você toque músicas através do ouvido ou até mesmo utilizando cifra de forma muito mais fácil. Porque se você sabe quem é o primeiro, quarto e o quinto do tom, né, você está preparado basicamente para tocar a música no seu estado mais simples, beleza? Então é isso. Fica a dica, se você gostou do vídeo, deixa aquele curtir aqui na parte de baixo. Se você está assistindo esse vídeo através da plataforma, bota aqui no mural o que você achou do vídeo, deixa aí o seu comentário, eu faço questão de ler, beleza? E se você gostou da dica, apresente a plataforma para outras pessoas, né? Fale lá, tem um cara que está dando dica de harmonia de graça, acessa lá a plataforma dele, pede para ele entrar em contato comigo através do WhatsApp, ou então mostra a plataforma para ele, enfim. É isso, tamo junto, valeu! Até a próxima dica. Fui!